Este filme aqui marcou muita gente, gostando ou não. Tem algumas cenas que foram muito marcantes, como a cena do laser. Todo mundo lembra dessa. Mas será que Resident Evil, o Hóspede Maldito, é lembrado porque é bom ou porque a gente viu lá atrás e só queria ver zumbi tomando tiro e a história ser boa nem era tão importante assim? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, porque hoje a gente vai revisitar esse clássico muito polêmico. E aqui é o Matheus. E aqui é Gustavo. E você está no canal Opinião Sem Roteiro. Resident Evil, o Hóspede Maldito é um filme de 2002, dirigido por Paul W.S. Anderson e estrelado pela Mila Jovovich. Que burro! Este filme teve uma recepção dividida. O público hardcore e os críticos não gostaram muito. Agora o público geral até que gostou. E esse filme teve um orçamento de 33 milhões e faturou os incríveis 102 milhões. Isso só demonstra que o público em geral gostou e foi ao cinema assistir, né? E foi um sucesso, né? Exatamente. Agora vamos para a história do filme. Já começa nos apresentando um personagem misterioso que acaba liberando um vírus. E aqui já temos uma cena muito interessante, que é o início, onde vai nos mostrando a câmera se aproximando do laboratório e aquela música de fundo do filme, que é bem marcante. Como e é que é, muito Matheus, boa. a música? É aquela musiquinha que é... Essa música é muito boa. Assim. A instalação onde o vírus foi liberado de forma proposital se chama colmeia, causou um colapso total e ativou as defesas, fazendo com que os profissionais lá dentro ficassem todos presos. É importante destacar que as defesas foram ativadas pela Rainha Vermelha, que é uma inteligência artificial que controlava todo aquele local. E é uma coisa interessante, que hoje em dia a inteligência artificial tá na em boca tudo, de todo né? mundo, mas naquela época não era algo tão comum, e isso me chamou bastante atenção. Sim. Nos é apresentado a Alice. Ela está numa casa sozinha e ela não entende o que está acontecendo. Um grupo de elite da Umbrella Corporation invade a casa. Nesta ação, eles capturam Alice e outro personagem, que diz ser policial. A gente não entende o porquê ele está lá, o que ele realmente quer de fato, mas ele é capturado junto com a Alice sem memória e são levados para a colmeia. A caminho da colmeia, eles encontram outro personagem desacordado e, coincidentemente, sem memória também, o que já é estranho. Já são dois personagens sem memória e que se juntam ao grupo. Esse grupo de elite tinha como missão desativar a Rainha Vermelha, e para ter acesso à sala principal, eles teriam que passar por um corredor, no qual, nesse corredor, acontece a icônica cena e uma das principais do filme, onde se tem alguns lasers, e o Matheus vai pôr a cena para vocês assistirem. Cara, essa cena é muito boa, ela é impressionante, tanto que a gente percebe que a Rainha Vermelha, ela é meio, digamos que meio sádica, porque ela tá brincando com eles ali. Ela passa de um jeito fácil de desviar, depois vem de um jeito um pouquinho mais difícil, e no final passa de um jeito que é impossível. Se fosse pensar bem, era só ela passar daquele jeito impossível de desviar desde o início. Mas não, ela quer brincar com os caras. Parece que ela quer dar um pouco de esperança, por exemplo, um laser vem baixinho assim, e eles, é só pensar, eu vou pular por cima, mas quando um dos personagens vai pular, ela sobe e fatia o cara no meio. Depois dessa cena icônica do laser, eles conseguem adentrar o local onde é o sistema operacional, é o servidor da Rainha Vermelha. Lá, eles a desativam. Por mais que ela recomende não fazer isso, eles a ignoram e acabam desativando ela. Com isso, eles acabam destravando algumas portas e as portas acabam abrindo. Isso faz com que aqueles funcionários da colmeia que acabaram morrendo e se tornaram zumbis fiquem à solta. Depois disso, acontece o primeiro enfrentamento contra os zumbis. Eles atiram e eles não morrem, e eles ficam em choque. Durante esse embate, acontece uma cena marcante pro filme, que é de um zumbi arrastando um martelo. Essa cena eu vou falar pra você que ela é bem marcante, tanto que é uma das cenas que eu mais lembro desse filme. Eu assisti esse filme faz muito tempo e essa é uma cena que estava bem viva na minha memória. Eu acho ela uma cena interessante, que mostra um zumbi arrastando um machado, acho que é um machado, machado. Ele vem bem devagar, dando aquele mistério, aquele aquela terror, sensação de estranheza, assim, o que tá acontecendo. E eu acho muito boa essa cena, é bem interessante e acredito que marcou também para muitas outras pessoas. E falando em cena marcante, a Alice enfrenta um cachorro zumbi. Sim, um cachorro zumbi. Uma das melhores cenas desse filme, na minha opinião. Cara, aqui eu já discordo. Eu sei que não é o momento pra mim tá... Guarda pro final. Exato, não é pra tá julgando agora, mas eu não consigo gostar muito dessa cena do cachorro, porque ela cai na porrada com os cachorros, cara. Ela mete bicuda, voadora, e isso pra mim, naquele momento ali, não é interessante, porque é mostrado em alguns momentos que ela é uma agente secreta, uma agente da Umbrella e tal. A partir daqui, ela começa pouco a pouco a recuperar a memória e lembrar que ela é uma agente de elite muito especial. Tudo bem, é mostrado que ela é uma agente de elite muito especial, muito capaz e tudo mais. Só que ainda assim, eu acho muito forçado ela dar um bicuda num cachorro e sair na porrada, não na porrada literalmente, mas ela dá picuda no cachorro, voadora, e eu acho isso meio forçado e não gosto tanto. Mas eu tenho que admitir que os cachorros, assim, são... Ô, louco, você não viu? Bem legais, um cachorro zumbi, Matheus. Não, é interessante. Um carne viva. Eu acho da hora. Só que o momento que ela cai na porrada com os bichos, isso eu não gosto e acho forçado. Mas não é de todo ruim assim. Cala a boca, tu é muito chato!
Então o filme começa a se desenrolar. Alguns mistérios começam a ser esclarecidos e é nos mostrado que Alice tinha um conluio com uma funcionária da Umbrella Corporation. Essa funcionária era irmã daquele carinha que tava lá no começo do filme, na mansão, que se dizia policial. Eles tinham um plano de tentar derrubar a Umbrella porque sabiam que eles mexiam com coisas ilegais, faziam experimentos com humanos, faziam experimentos biológicos e sabiam que tinha coisa errada ali. Só que ela não sabia que aquele carinha que tava lá no trem desacordado não estava ciente disso e foi ele que pegou o vírus e espalhou na colmeia. Então ele, digamos assim, é o verdadeiro vilão desse filme, né? Logo depois que o vilão principal do filme é revelado, ele rende Alice e seus companheiros trancando-os dentro de uma sala. Enquanto eles estão trancados, eles descobrem pela Rainha Vermelha um pouco mais sobre o T-Vírus, como acontece essa infecção e como matar os zumbis. A Letty dos Velozes e Furiosos está infectada e eles estão atrás do antídoto. E quem os rendeu foge e a Rainha Vermelha arma uma surpresa para ele. Eu fui uma garota muito má. E morreu. Alice e os sobreviventes estão presos em uma sala sem muita esperança, até que um personagem que dávamos como morto, ele ressurge e acabam os libertando. Eles precisam ir até o trem porque é a única forma deles escaparem daquele local. Lembrando que eles têm um tempo limite para sair daquele local, senão eles vão acabar ficando presos ali para sempre. Logo depois disso, eles entram num trem e começam a fuga dali. Já avisei que vai dar merda isso. Nesse processo, acontece um embate com o Licker, que é uma das cenas de luta bem legal do filme também. Acontecem algumas mortes, inclusive também a Letty acaba virando zumbi e acontece a morte dela e também a morte do Licker. Mad Edson acaba saindo ferido pelo Licker e só os dois sobrevivem, Alice e o Matt Edson, que se dizia ser policial. Eles conseguem escapar e a gente pensa, está tudo ok, conseguiram se livrar, mas não é isso que acontece. Assim que eles chegam na mansão, eles são abordados por cientistas que acabam os capturando. A Alice tenta resistir, mas ela não consegue e eles acabam capturando o Matt e é mostrado que, como ele foi ferido, como você mencionou anteriormente, a ferida dele está sofrendo algumas mutações diferenciadas, não é uma mutação padrão igual aos outros zumbis, está sendo tipo uns tentáculos e é bem estranho e bem diferente. E tem uma frase que eles falam que é uma deixa pro próximo filme, que se vocês quiserem ver aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários. Ele fala assim, ele vai pro projeto Nemesis. Isso, falam uma coisa nesse sentido que dá a entender que aquele personagem vai virar o Nemesis, né? Vai ter uma continuação. Não me diga. Depois disso, corta para uma cena em que Alice está em uma sala branca, sozinha, e ela desperta e não entende novamente o que ela está fazendo ali e o que está acontecendo. Ela então levanta e sai andando. Na verdade, ela consegue destravar uma porta de uma forma ridícula. Nossa, ela pega uma agulha que tá no braço dela e como se fosse um cartão, porque aquela porta de passar... eu não vou nem tentar entender muita lógica como que ela fez aquilo, não, mas era, tudo bem. É pra ela sair, ela é Alice, gente. Ela é Alice, então ela consegue tudo, ela conseguiu escapar. Porque ela colocou a agulha, deu um curto-circuito em uma porta, que era de segurança, abriu. Impressionante, mas deu tudo certo. Ela sai em direção à rua e quando ela sai na rua, é nos mostrado a cidade toda destruída, tipo um cenário apocalíptico que eu achei bem interessante. E começa aquela música do filme, a trilha sonora muito boa. Que o Matheus vai, que ele já falou, mas ele vai colocar aqui de novo. Essa trilha sonora é muito boa e aquele cenário todo destruído, a Alice parada assim, eu tenho que dizer, essa cena é top, é muito boa e eu gosto bastante. Essa cena apocalíptica é do final do filme também. Sim. Nos cria uma expectativa, uma vontade de assistir o próximo. É verdade. E como todos os nossos vídeos de Opinião Sem Roteiro, vamos para as considerações finais. Vamos nessa! Resident Evil, O Hóspede Maldito, é um filme que eu tenho lembranças muito boas dele e isso talvez pode ser algo que me prejudicou para analisar esse filme atualmente, porque a lembrança que eu tenho dele é que ele era um filme sensacional, um filme épico e maravilhoso, só que quando eu assisti agora, eu mudei um pouco essa percepção. Na minha opinião, esse filme tem uma história interessante. O fato deles estarem presos dentro da colmeia, tentando escapar, tem a Rainha Vermelha, é interessante essa história, é interessante, mas a forma com que eles contam não achei tão legal, mas eu tenho que concordar que tem muita cena de ação boa, a cena do laser, a cena que eles enfrentam os zumbis pela primeira vez, o Licker é da hora. Claro que eu não vou considerar aqui os efeitos especiais, porque nós temos que levar em consideração que é um filme de 2002, então é normal os efeitos especiais ficarem datados, mas naquela época aqueles efeitos especiais com certeza eram muito bons, então isso eu não vou levar em consideração para julgar que o filme é ruim. Uma coisa que me incomodou são os jumpscare, tem muito jumpscare nesse filme, eu não gosto tanto de jumpscare, mas não necessariamente eu diria que esse filme é ruim só por causa disso. No meio do filme, ele é um pouco arrastado, começa a contar um pouco mais aquele drama entre a Alice e a irmã daquele suposto policial e o complôzinho que eles tinham para derrubar a
Umbrella, que pra mim é um pouco desinteressante. Mas no geral, eu diria que Resident Evil é um filme legal, é um filme bom, que me decepcionou um pouco. A memória afetiva que eu tinha dele era muito boa e acredito que isso tenha prejudicado bastante nessa minha nova avaliação. Mas você recomendaria eles assistirem? Com certeza, eu recomendaria pra você que gosta de filme de zumbi, recomendaria. Se você é um fã hardcore dos jogos da saga e quer ver algo fiel, eu diria que esse filme não é o ideal pra você, mas com certeza você já deve ter assistido, né? Vamos fazer um comparativo que a gente não devia fazer e causar uma polêmica? Diga. Resident Evil ou The Walking Dead? Em relação ao gênero de zumbi? É. Com certeza The Walking Dead, na minha humilde opinião. Verdade? Vixe, sem dúvida. Mas tá, nós estamos fugindo um pouco do tema. Era só uma polêmica. Tá, deixa eu voltar aqui pras considerações finais. Mas resumindo, é um filme bom, é um filme legal. Eu recomendaria você assistir, principalmente se você gosta de filmes do gênero de zumbi. Agora, se você é um fã dos jogos e espera algo relacionado aos jogos aqui nesse filme, eu diria que você vai se decepcionar, porque a única coisa que tem dos jogos nesse filme, eu diria que são os zumbis, né? São esse tema de zumbis e tudo mais. Mas fora isso, não tem nada que lembre os jogos. E outra coisa que eu não poderia deixar de falar, que eu acabei esquecendo, que eu não gostei, que pra mim é um dos piores, ou não dos piores não, é um dos maiores defeitos desse filme, que é a personagem Alice. Eu acho ela muito forçada, ela é mostrada como uma super-humana, só que até então, nesse primeiro filme, não foi nos mostrado que ela tem superpoderes, nem nada do tipo. Até então a gente vê que ela é uma personagem, é uma pessoa normal. Então se deduz que ela não seja capaz de dar um bicuda num zumbi e derrubar ele ficar desmaiado, dar um voadora num cachorro e, tipo, derrotar ele, digamos assim. Então eu acho meio forçada essa personagem e pra mim ela prejudica um pouco o filme, essa forçação de barra. Mas no geral, eu recomendaria esse filme pra você assistir. 2000 anos depois. Bom, agora que eu já disse a minha opinião, Gustavo, o que você acha desse filme? Como em todos os vídeos desse canal, eu discordo um pouco de você, Matheus. Pra variar. Cara, é um filme muito bom se você não fazer o comparativo com os jogos. Na minha opinião, muitas cenas importantes e marcantes que me fez assistir novamente esse filme. Ou seja, a cena do laser, mas principalmente a cena do cachorro. E eu sou um tipo de pessoa que eu gosto um pouco mais do jumpscare, que já é o que o Matheus não gosta. Concordo com o Matheus que no meio do filme, pro final, eles encheram uma linguiça que ficou chato. Mas a parte da Rainha Vermelha eu achei importante, mas eles poderiam ter desenvolvido um pouco mais, só que de uma outra forma. E o final do filme também, pra mim, aquela cena do final, onde a câmera vai abrindo logo depois da Alice ter acordado naquela sala branca e ter conseguido sair daquela forma patética, foi bem legal também. Me deixou muito interessado em assistir o próximo filme da saga Resident Evil. O quê? Não acredito. Como no final de todos os nossos vídeos de análise de filme, nós vamos dar uma nota no filme, no qual a gente não sabe a nota um do outro. E a nossa nota pra esse filme é 6,5. Poxa, pela primeira vez, eu acho. Por incrível que pareça. Uma das primeiras vezes, a nota foi bem parecida. Sim, é muito difícil isso acontecer, porque a gente discorda bastante em vários pontos, mas eu tenho que concordar com você, que esse filme é recheado de cenas interessantes. E é nostálgico, né? Exatamente, a nostalgia pesa bastante, então por isso eu acho que eu não conseguiria dar uma nota menor que essa. Matheus, se você tivesse que escolher um ponto principal do filme, se você se concentrasse nisso e falasse, minha nota não ficou maior por conta disso, o que seria? Com certeza, sem sombra de dúvidas, seria por causa da personagem Alice. Pra mim, ela prejudicou bastante esse filme. Eu não gostei da personagem em si, a história dela pra mim não é interessante, a forçação de barra é demais, na minha opinião. Sei lá, às vezes pode ser um problema comigo mesmo, às vezes não é o personagem em si, porque eu sei que tem muita gente que gosta. Eu não consigo olhar aquela personagem e falar, nossa, que personagem top, que da hora. Pra mim, ela é muito forçada. Talvez seja problema meu, mas deixa no comentário. Eu tô exagerando que a Alice é um personagem forçado ou ela realmente é, na sua opinião? Coloca nos comentários a sua opinião. Tá bom. E não se esquece que é muito importante pra gente, se inscreve no canal e curte esse vídeo pro YouTube recomendar mais vídeos nossos pra você. É isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Falou! Valeu!